Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje nós iremos falar sobre um dos processos de propagação de calor. Na aula anterior nós falamos sobre o processo de condução, que é um processo que precisa de um meio material para se propagar. Ele não acontece no vácuo, ok? Na aula de hoje nós iremos falar sobre um processo super importante que é o processo de convecção. Sou Juliana Araújo e vamos dar início. Então, vamos começar essa aula falando sobre o que é convecção, né? Então, a convecção, ela é a forma de transmissão de calor que acontece principalmente nos fluidos, líquidos e gases. Diferentemente da condução, onde o calor é transmitido de átomo a átomo sucessivamente, na convecção, a propagação de calor, ela se dá, né, através do movimento do fluido, envolvendo os transportes, né, transporte de matéria, ok? Aí, o que é esse? Para vocês entenderem melhor, eu vou falar sobre um exemplo, né? É comum quando a gente está em um ambiente fechado, né, como o cinema, o teatro ou uma sala de aula, que é o mais comum, né? Sentimos após algum tempo que o clima ele fica muito abafado, o ambiente ele fica muito abafado. Parece que o ar ele fica parado, né? O que pode ter acontecido, já que no início, né, quando entramos, não sentimos isso? Esse fato ocorre principalmente porque as camadas de ar mais próximas das pessoas que estão no ambiente, elas são aquecidas por elas e se expandem, aumentando seu volume com consequente diminuição de sua densidade. Esse ar quente menos denso sobe, produzindo a descida do ar frio de maior densidade que se encontra mais acima. Como esse fenômeno é cíclico, o que é cíclico? É um processo que se repete constantemente, né? E por ele ser desse tipo, ele produz no ar as correntes de convecção, né? Então, após algum tempo, todo o ar da sala ele vai ficar aquecido de maneira praticamente uniforme, não mais ocorrendo a convecção. Vem daí a sensação de ambiente fechado. Então, essa convecção ela é o processo de propagação de calor, no qual a energia térmica ela muda de local, acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Então, é importante notar que a energia térmica ela muda de local, acompanhando as partículas do fluido, ao contrário da condução, em que apenas a energia térmica se desloca e as partículas permanecem lá na sua posição de equilíbrio. Na aula passada eu falei sobre isso. Então, é importante também observar que a convecção, pessoal, ela só ocorre nos fluidos, nos gases, nos vapores e nos líquidos. Ela não acontece, né, nos sólidos e no vácuo. Aí eu trouxe esse exemplo da nossa chaleirinha lá, que a gente usa para fazer café, né? É um exemplo de convecção, mas por quê? Essa figura mostra o que ocorre quando a água ela é aquecida em uma chaleira. A porção mais quente tem a densidade volumétrica diminuída devido à dilatação e com isso ela tende a subir, transportando a energia térmica. Aquelas borbulhas lá, né? Energia térmica lá. Aí nós temos também o exemplo do ar-condicionado. O ar-condicionado em uma residência a gente pode utilizar no verão, né? Por conta do ser muito quente. E no inverno a gente pode utilizar um aquecedor elétrico. É importante ressaltar que o ar-condicionado ele deve sempre estar na parte superior da parede, enquanto o aquecedor ele deve ficar no nível do chão. Por que o ar-condicionado não pode ficar na parte de baixo? Porque eu queria botar ar-condicionado na parte de baixo, professor. Não pode, porque o ar quente, que é o menos denso, ele sobe. E o ar frio, mais denso, ele desce. Note, se formos fazer isso ao contrário,
o ar frio mais denso ele continuaria embaixo e o ar quente menos denso permaneceria em cima, não havendo assim a circulação de ar, e assim você teria dado seu dinheiro em vão, porque o ar-condicionado ia ficar na parte de cima. Então, o funcionamento do ar-condicionado ele se baseia na retirada de ar quente do ambiente e devolução do ar frio refrigerado para o mesmo. Isso ocorre baseado na forma de transferência de calor, denominada de convecção. Então, a convecção é um processo de troca de calor que acontece através das correntes de convecção. Ok? Como eu já tinha falado, a convecção ela só ocorre nos fluidos, nos gases, nos vapores, nos líquidos e não acontece nos sólidos e nem no vácuo, né? Assim como na condução. Então, nós temos o exemplo dos refrigeradores domésticos. Como é que funciona? Nos refrigeradores domésticos convencionais, a refrigeração dos alimentos ela é feita por convecção do ar em seu interior. Como é que é isso? O ar entra em contato com os alimentos, onde ele é aquecido, ele se expande, com consequente diminuição da densidade, sobe até o congelador, onde ele é resfriado e volta a descer. Para que isso aconteça, é necessário que o congelador esteja na parte superior e as prateleiras elas sejam com grades vazadas, que é aquelas geladeiras que tem aqueles pequenos espaçamentos entre uma gradezinha e a outra. Nos refrigeradores que funcionam com o sistema Frost Free, né, aquele livre de gelo, a placa fria ela não fica na parte interna do aparelho, não fica lá, mas fica entre as paredes interna e a externa traseira. Um conjunto de ventiladores ela provoca a circulação do ar. Ele retira o ar quente e injeta o ar frio, resfriando a parte interna onde ficam os alimentos. Então, o ar quente é retirado da parte superior da geladeira e a água é formada pela condensação que escorre para um recipiente na parte inferior e ele depois evapora. Então, o ar mais quente que está embaixo do congelador, ele transfere para o freon quando esse evapora, resfriando e formando corrente de convecção, né, no interior da geladeira. Ao descer, o ar mais frio retira o calor dos alimentos, mantendo as correntes de convecção. Aí nós temos outro exemplo, que é o das brisas marinhas, né? A brisa marítima é uma corrente formada por ventos diurnos que sopram do oceano em direção ao continente. Ela está relacionada à diferença entre os calores específicos da água e da areia e com o fenômeno de convecção, que pode ser entendido como um processo de transferência de calor. Como é que acontece essas brisas marinhas? No litoral, durante o dia, a brisa ela sopra do mar para a praia e à noite da praia para o mar. A explicação para isso é que a areia ela tem um calor específico muito pequeno em relação da água. Para massas iguais, a areia precisa de menos energia para sofrer essa mesma variação de temperatura. Por isso, ela se aquece e se esfria e resfria-se mais rapidamente. Durante o dia, esse ar quente próximo à areia ele sobe, provocando o deslocamento do ar frio que se encontra sobre a água. E à noite, a água ela demora mais para esfriar, invertendo o sentido das correntes de ar. Isso explica porque que o jangadeiro ele tem que sair de casa de madrugada, porque é a hora que a brisa vai soprar da praia para o mar e tem de voltar antes de escurecer, porque quando a brisa sopra, né, quando a brisa ainda sopra do mar para a praia. Temos outro processo, né? Outro fenômeno que é considerado como um processo de convecção, que é a inversão térmica. O que é essa inversão térmica? A inversão térmica é um fenômeno atmosférico que altera a convecção natural, que nada mais é do que o movimento de moléculas.
A convecção ela faz com que o ar próximo à superfície do solo esteja em constante movimentação vertical de troca de temperatura do ar. Então, as pessoas que vivem em grandes cidades, como São Paulo, Tóquio, a Cidade do México, elas enfrentam esse problema de inversão térmica, né? Ela ocorre quando esses poluentes emitidos pelos veículos e pelas chaminés das indústrias não conseguem se dispersar. O normal é que o ar próximo do solo ele absorva o calor emitido pela Terra, se aqueça ficando mais denso e suba em um movimento convectivo, que é as correntes de convecção, se dissipando, né? Se dispersando. Então, a inversão térmica ela acontece quando uma camada de ar quente se sobrepõe ao ar que sofreu brusco resfriamento próximo ao solo, impedindo a sua acessão, fazendo esses poluentes, né, permanecerem nas camadas inferiores, certo? Isso ocorre com maior frequência à noite, quando o solo ele se esfria, fica mais frio. Há inversões térmicas durante todo o ano, mas é no inverno que elas ficam mais próximas do solo e é por isso que são sentidas mais por todos nós. Então, a inversão térmica ela pode ocorrer em qualquer região do planeta, mesmo em locais onde existam lagos e também florestas. No entanto, é nas regiões que onde há maior emissão de gases, né, de gases poluentes, em maior quantidade, uma maior concentração de pessoas, que esse fenômeno meteorológico é percebido com maior intensidade. O que é isso? Eu acredito que vocês já tenham visto. A cidade ela fica envolta em uma névoa, né, cinza e densa, né, provocando problemas respiratórios em muitas pessoas. Aqui na figura vocês podem ver, né, o fenômeno de um fluxo normal e um fenômeno de inversão térmica. Podem ver aí as correntes de ar representadas, as correntes de convecção representadas pelas setas em azul. Então, pessoal, nós chegamos a um fim de aula. Eu espero que todos tenham compreendido e até a próxima.